Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis, estudantes do 7º ano, sejam bem-vindos. Mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Salles e nessa aula nós vamos estudar sobre porcentagem com regra de 3, tá? A gente vai utilizar a regra de 3 para resolver problemas de porcentagem. Regra de 3, se você não sabe, tem um vídeo aqui já no nosso canal, assista, tá? Como que a gente resolve. É o vídeo sobre razão e proporção. Mas antes da gente começar, já ativa o sininho aí para você receber a notificação das nossas aulas, tá bom? Qual é o desafio dessa aula? Nessa aula, nós vamos aprender a resolver problemas de porcentagem utilizando a regra de 3. E aí eu vou colocar uns probleminhas aqui, vou resolver junto com vocês, e aí vocês vão compreender como que faz. É bem simples, tá? Acompanhem comigo aí. O primeiro problema... Aliás, não, antes de resolver o problema, eu vou relembrar com vocês a parte de porcentagem. O que é a porcentagem? Quando a gente fala em porcentagem, a gente está falando de uma parte de um todo que foi dividido em 100 partes. Então, sempre que falar em porcentagem, estou falando de uma fração em que o denominador é 100, ok? Por exemplo, quando eu falo 20%, muita gente pensa que 20% é 20 reais, é 20 pessoas, é 20 alguma coisa. Mas quando eu falo 20%, eu estou falando de um todo que tem 100 e eu estou pegando 20. Então, 20% é pegar 20 de 100, tá? E se o todo, o denominador, não for 100? E aí é exatamente nesse momento que vai entrar a regra de 3, que a gente vai usar uma proporção. Ok? Então vamos lá, o primeiro probleminha aí, ó, é desconto em produto. Isso é muito comum e eu vou resolver com vocês aqui, ó. Uma calça custa R$200. Qual o valor do desconto de 30%? E a gente resolve assim, ó. Se a calça vale R$200, significa que 200 corresponde a tudo que eu tenho. Então, esse 200 vai corresponder ao 100%. Então, o 200 corresponde ao 100%. Eu quero saber do desconto, que é 30%. Então, aqui embaixo do 100%, eu vou colocar 30%. E aí eu vou saber o 30% corresponde a quanto em dinheiro. E para resolver esse tipo de problema, você multiplica cruzado. Então, vai ficar assim, ó, 100x... que eu estou multiplicando cruzado, tá? 100 vezes x. E 200 vezes 30. Se você não sabe de cabeça, a gente vai fazer aqui, ó, 200 vezes 30. E quando você vai multiplicar números terminados em zeros, você pode eliminar os zeros e depois se adiciona de volta, tá? 3 vezes 0 é 0 e 2 vezes 3 é 6. E aí eu tenho aquele zero que eu eliminei, né? Então fica 600. Então aqui, ó, vai ficar 600. E aí x é igual a 600 dividido por 100. 600 dividido por 100. Só que aqui na minha eliminação dos zeros aqui, ó, ficou faltando um zero, tá? Porque eu cortei 2, então tem que devolver os 2. Aqui, na verdade, vai ficar 6.000, ó. 6.000, tá? E aí, 6.000 dividido por 100, você vai cortar 2 zeros aqui em cima e 2 zeros aqui embaixo. Então, x vale 60. Significa que o desconto foi de R$60. No corte dos zeros, lembre-se, se você cortou 2, você tem que devolver os 2, tá? Eu poderia pensar o seguinte, de cada 100 que eu vou ganhar 30, né? De cada 100 eu vou ganhar 30 de desconto. Então, se é 200, eu vou ganhar 30 de um 100 e 30 do outro, que dá os R$60 de desconto. É bem simples, né? Vamos para o próximo probleminha? O próximo fala o seguinte, o aumento de salário. Isso é bom, né? Vou resolver aqui com vocês da mesma maneira, ó. João recebeu um aumento de 12% sobre 2.500. Qual foi o valor do aumento? Então, ó, se o salário era 2.500, significa que o 2.500 é o todo, era tudo que ele tinha, então é o 100%. Isso aqui é chamada regra de 3, tá?
E ele vai receber, ele recebeu já, né, um aumento de 12%. Então, vai ter 12% aqui, ó. E aí a pergunta que a gente faz é, esse 12% corresponde a quantos reais? Corresponde a X. Para resolver, multiplica cruzado. Então, aqui você vai ter 100x é igual, e a gente vai fazer a conta aqui no canto, ó, 2.500 vezes 12. Vamos ver quanto que dá isso? 2.500 vezes 12. Relembrando a multiplicação, começa aqui na unidade, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5 é 10, vai subir 1 aqui. 2 vezes 2 é 4, e 1 que subiu, 5. 1 vez 0, 0. 1 vez 0, 0. 1 vez 5, 5. E 1 vez 2, 2. Somando isso aqui, ó, vai ficar 0, 0, 0. 5 mais 5 é 10 e sobe 1. Então, vai ficar 3 aqui, que deu 30 mil. Né? Então, vai ficar 30 mil aqui. 30 mil. E aí, você vai ter x é igual a esses 30 mil, que a gente achou da multiplicação, dividido por 100. Dividir por 100, por 1000, por 10, se você tiver um numerador com zeros, é só fazer os cortes. Ó, você cortou 2 aqui embaixo, cortou 2 aqui. Então, sobrou 300 dividido por 1, que é 300. Isso significa que o aumento que ele recebeu foi de 300 reais. Tá? Então, ali, ó, o aumento que ele recebeu no salário foi de 300 reais. Lembrando que 300 reais não é um novo salário, é um valor que aumentou. Para a gente saber quanto vai ser o novo salário, você tem que somar isso no salário antigo, né? Mas isso não foi a pergunta era qual o valor do aumento. Se eu quisesse saber o novo salário, aí você soma os 2.500 mais 300, que seria 1.800. É fácil, né? Esse tipo de problema, é só usar a regra de 3. Se tem uma coisa na matemática que a gente usa muito no dia a dia, é a regra de 3. Dá para resolver muitos problemas, tá? Bom, os probleminhas eram esses, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Vamos revisar o que a gente aprendeu, o que a gente viu nessa aula. A gente aprendeu a como calcular porcentagem utilizando a regra de 3. E aí, na hora de organizar a regra de 3, você tem que lembrar de colocar números embaixo de números e porcentagens embaixo de porcentagens. E depois fazer a multiplicação cruzada. Fácil, né? Bom, espero que vocês tenham entendido, compreendido. Continue estudando, seguindo o nosso canal. E a gente se vê numa próxima aula. Até lá. Tchau.